9 de abril, 1 Samuel 1. O livro de Samuel marca a transição entre o regime de juízes e a monarquia em Israel. Samuel foi o último dos juízes de Israel e ele foi aquele que ungiu os reis Saul e Davi. E a história de Samuel começa assim. Havia um homem da região de Ramá, região montanhosa de Efraim. Ramá ficava 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana não os tinha. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher para constituírem uma família. Um homem e uma mulher. Deus não autorizou a poligamia. Só que naquela época, uma mulher que não tinha filhos, ela não valia nada, porque os filhos eram a imortalidade dos pais. Era tudo para um pai. Se a mulher não podia gerar filhos, então se permitia ao homem que tivesse outra mulher que pudesse gerar filhos. E é o caso aqui. Também a questão de gerar filhos era tão importante que tinha ali o levirato. Uma mulher que morria, o marido, sem ter filhos, o irmão do marido tinha que se casar com ela, ainda que ele fosse casado, pegá-la como esposa para suscitar descendentes ao homem que morreu. Então, era permitido, mas essa não foi a ideia original de Deus. Quando Deus fez a família, ele fez um homem e uma mulher. Um homem, uma mulher. Penina tinha filhos, Ana não os tinha. Este homem, Eucana, subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Senhor dos Exércitos, Jeová de Savaot. Exércitos aqui, por quê? Esse era um dos nomes do nosso Deus, Jeová, Adonai. Porque ele é o Senhor dos exércitos celestiais e também dos exércitos terrenos. Ele é o todo soberano. Então ele é o Senhor de todos os exércitos. Jeová Savaot. Foi sacrificar em Siló. Siló era um lugar onde a arca da aliança, não havia um tabernáculo, não havia o templo de Salomão, que foi construído muitos anos depois. Mas havia uma casa, um local onde a arca estava, um local. E ele, de ano em ano, ia lá sacrificar, oferecer os sacrifícios conforme mandava a Torá. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que Adonai a houvesse deixado estéril. Deus sempre busca uma mulher humilhada, porque uma mulher estéril que não tinha filhos, ela era humilhada. Era uma mulher que não tinha valor na sociedade. A mulher em si já não valia nada, mas que não tivesse filhos, então era pior ainda. Ela não tinha valor na sociedade, era humilhada, era desprezada. E é esta mulher que Deus vai usar para gerar Samuel. A Ana, porém, que ele amava, dava porção dupla, porque Eucana a amava, ainda mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Sempre o entendimento era que Deus havia cerrado a madre, Deus é que não tinha deixado ter filho. E assim Eucana fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. A outra, obviamente, veio perturbar essa mulher. Porque ela tinha inveja, porque sabia que o marido amava essa mulher, a Ana. Só que ela não tinha filhos. Então a Hannah tinha que ficar aguentando aquilo todo o tempo, a mulher enchendo o saco dela.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Hana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele dizia: não é melhor que você tenha o meu amor? E muitas vezes é mesmo, hein? Que a própria Bíblia diz: é melhor não ter filhos do que ter filhos ímpios. E ele considerava o amor que ele tinha, o cuidado que ele tinha pela Hana, mais importante do que muitos filhos. Mas ela não achava isso. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, era considerado templo santuário, não era templo. Era um santuário onde ficava o sacerdote, tinha portas, tinha quartos, enfim. Era uma casa, era como se fosse um templo, mas não tem esse significado de templo como nós entendemos. Era simplesmente um santuário. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado na cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Hana e com amargura de alma orou a Adonai e chorou abundantemente, como às vezes a gente faz. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, Adonai Savaot, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, que era o mais importante, filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela estava prometendo que daria o filho que ela tivesse para ser sacerdote. E trabalhar no templo. E ser nazireu, como Sansão, prometido, consagrado a Deus a vida toda. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Hana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Hana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante Adonai. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Filha de Belial, mulher indigna, pessoa que não prestava, né? Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste, ficou animada com aquela profecia do sacerdote que tinha dito: Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. É uma bênção. É uma espécie de profecia que ele fez, que Deus te deu o que você pediu. E ele era homem de Deus. Ela achou que aquilo ali já bastava, era uma resposta para a oração dela. E era mesmo. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante Adonai, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana, então, se uniu com Hana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedir. Samuel é Shamuel, quer dizer, nome de Deus. Era como se lembrasse sempre, né? Ele é de Deus, ele veio de Deus, Deus ouviu minha oração. Os nomes sempre têm um significado, não é assim como hoje pra gente. Os nomes da Bíblia em Israel tinham um grande significado. Era uma representação do caráter e de alguma coisa que havia acontecido com uma pessoa, né? E quando mudava o nome é porque mudava o caráter.
Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual no ano seguinte, e a cumprir seu voto. Hana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, que era mais ou menos 2, 3 anos, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor Adonai e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme Adonai a sua palavra. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, farinha e vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criancinha. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli, o sacerdote. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando a Adonai. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor Adonai, por todos os dias que ele viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor Adonai. Ela devolveu a Deus o que Deus lhe havia dado. Que gesto maravilhoso dela. Cumpriu o voto.